Gravando. Boa noite, pessoal. Aqui é Forasteiro, o Destemido. Meu nome é Valdicélio Amâncio da Silva, pernambucano, casado, pai de 3 filhos. E venho aqui pelo meu canal, né? Tem um canal aqui no YouTube. Você pode se inscrever aí, você vai ver vários 200, quase 300 vídeos lá gravados no meu canal. Forasteiro, o Destemido 02. Me ajuda lá, dá essa força, se inscreve, compartilha. Bem, veja se teu sininho está ativado. Você está vendo essas mensagens chegando aqui? Aí, Jornal TV, tá vendo aí? Vocês? O YouTube todo instante me comunica, né? Porque eu sou inscrito em vários canais para obter informação, viu, gente? Porque se a gente não tiver informação, a gente fica sem saber o que está acontecendo, né? A gente fica desligado da real. Então, não se incomode não. Olha, de novo aí, ó. Tá vendo aí? Toda hora, todo instante. Mas dá pra gente ir fazendo aqui o vídeo devagarzinho. Olha, pessoal. Aqui no meu canal, Forasteiro, o Destemido 02, é necessário que você bote o 02, porque eu já tive um outro canal e eu perdi, antes das políticas aí, né? O YouTube achou por bem praticamente tirar meu canal. Eu arrumei outro, fiz outro. Esse se chama Forasteiro, o Destemido 02. Vamos lá. Vocês estão sabendo o que está acontecendo no Brasil? Nós temos um presidente, nós não, vocês petistas, tem um presidente que vocês escolheram, que até agora a gente só vê bagaceira acontecendo. São 20 e poucos dias, né? Só se vê bagaceira. Por que eu digo de vocês? Porque eu não chamo nosso presidente? Por vários motivos. Porque esse que está aí não me representa. O simples motivo também. Ele não acredita nesse livro. Eu acredito. Eu acredito que Deus é o Pai, é o Criador de todas as coisas. Então, é por isso que eu digo que eu não tenho um presidente. Eu sou um brasileiro que não tem um presidente. Desde o dia 1º de janeiro de 2023. Porque Lula não me representa. Okay? Tá vendo aquele dali? Aqui, né? Tá vendo aquele lá? Jair Messias Bolsonaro. Que Deus abençoe nosso querido irmão Bolsonaro, que está lá em Orlando, né? Em Orlando, na Flórida. Que Deus abençoe nosso irmão Bolsonaro na Flórida. Esse me representa. Mas como ele não está no poder, então eu não tenho presidente. Mas tem algumas pessoas dizendo, mas você tem presidente, ele é o presidente de todos. Lula pode ser o presidente de todos aqueles que votaram nele. Porque eu não votei nele. E se eu não votei nele, ele não é o meu presidente. Simples assim, né? Para entender. Olha lá, palavra revelada, tá vendo aí, gente? Ao vivo, eu assisto também, viu? Palavra revelada. Palavra revelada é as escrituras. Eu tô com ela aqui, ó. Então o que acontece hoje na política do Brasil é um perigo. Já se vê falar aí que
o Lula, juntamente com os governos de esquerda aí do Nordeste, já desligaram as bombas daquelas águas que estavam banhando ali aquela região do Nordeste, pela transposição do Rio São Francisco, quando foi inaugurado pelo Jair Messias Bolsonaro, aquele lá. E de uma hora para outra, as águas não estão chegando na casa dos moradores que antes chegavam. O que está acontecendo? As bombas, a denúncia é que as bombas foram desligadas para que as águas não cheguem na casa dos moradores. Afinal de contas, Lula não é considerado os pais dos pobres? Por que ele está permitindo fazer isso? Porque Lula é do mal, gente. Eu sempre digo aqui no meu canal, Lula dessa vez não enganou ninguém. Lula é do mal. Lula pertence a Lucifer, a Satanás. Ele é um instrumento, assim como Alexandre de Moraes, também é um instrumento polido na mão do diabo, o maioral dos demônios, né? Assim como Lula também é um instrumento, né? Agora veja que o alvo deles, eles atingem várias categorias de pessoas. Mas o alvo dele é as pessoas leigas. Aquelas pessoas que não têm conhecimento, aquelas pessoas que não têm informação das coisas que estão acontecendo. Então o alvo deles é esse. Então veja o que está acontecendo no governo, nesse novo governo aí da petralhada. Esse é o governo da petralhada, viu, gente? Esse não é o governo dos patriotas. Não, esse governo aí não é o governo dos patriotas. Diz que ama a bandeira. Inclusive, eu vi a logomarca do governo Lula tem uma bandeira do Brasil, como é que se diz? Chapiscada é assim que chama? Chapiscada pela cor vermelha. Você já viu? A nova logomarca de Lula é a bandeira do Brasil, respingaram nas cores as cores vermelhas, respingaram nas cores verde, amarelo, azul e branco, a cor vermelha. Você pode olhar aí na logomarca do novo governo da destruição, ok? Esse é o governo da destruição. Águas já foram cortadas no Nordeste, loja americana diz que já foram fechadas, empresários que estavam preparados para investir no Brasil estão desistindo, Lula levando dinheiro para Cuba novamente, Lula levando dinheiro para Venezuela novamente, Lula levando dinheiro para esses países comunistas, inclusive, parece que ele está na Argentina, né? Amanhã ou depois. E aí? Esse é o governo tirânico, satânico, administrado por esse cara aqui, ó. O governo da esquerda em todo o Brasil, em todo o mundo, no mundo todo, gente, ele é descrito aqui, ó. Esse governo de esquerda, ele é descrito aqui no capítulo 12 de Apocalipse. Gente, não leve a mal não, mas eu gosto de fazer um relacionamento entre a política e o que está acontecendo e a escritura. Por quê? Porque o que está acontecendo, a palavra de Deus é uma profecia, é profecia. Aqui o que contém nesse livro sagrado aqui é profecia. Então, a profecia conta o que vai acontecer. E quando acontece aquilo, porque o que é história? História é o cumprimento das profecias.
daquilo que foi profetizado. Ok? Então não fique zangado comigo não, porque eu quero relacionar os dois assuntos. Tem pessoas que andam dizendo, não bote Deus não, eu faço parte de um grupo aqui em Feira de Santana, né, que o cara botou lá na mensagem assim, não bote Deus nesse meio não. Aí eu mandei um áudio para ele dizendo, se nos seus assuntos Deus não fazer parte, então não me interessa a também fazer parte dos seus assuntos. Né? Então eu gosto de relacionar, até porque o que está acontecendo é coisa que já foi profetizada. Então quem é que conduz esse governo de esquerda por tudo quanto, pelos 4 cantos do mundo? Quem é? No capítulo 12, deixa eu ver aqui, capítulo 12, verso 7. Gente, eu não estou dizendo coisa aqui da minha cabeça, é porque eu agora decidi a falar isso, porque eu vou... Não, é revelação. É revelação das Escrituras, não é coisa que eu sonhei ontem. Não, está revelado. Porque a maior revelação de Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo inspirou os homens e nos trouxe a revelação. Vamos ver o que é que diz a revelação? Olha, depois houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Miguel aqui, gente, é um nome, é um título dado a Cristo, o Filho de Deus, tá certo? Quando você vê Miguel, está se referindo a Cristo, né? Dependendo do contexto, né? Está se referindo a Cristo. Diz, depois houve guerra no céu, Miguel, veja, um primeiro personagem, primeiro ser, né? Miguel e os seus anjos, veja que esse Miguel tem um exército, entendendo? Miguel e os seus anjos, tá vendo? Que esse Miguel, ele tem um exército de anjos. Então, quando se referir Miguel nas Escrituras, está falando de Jesus Cristo, aquele que morreu lá na cruz, ok? Entendeu? Então, lutaram contra o dragão. Quem é o dragão aqui? O dragão aqui é um título dado a um anjo que tinha como nome Lúcifer. E esse anjo, Lúcifer, conviveu lá na corte celestial. Certo? Inclusive a Escritura diz que ele era o regente dos louvores, das músicas, né? Então, depois houve guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão aqui é Satanás, que combateu junto com seus anjos. Veja, que também, em um certo tempo, lá no céu, Satanás conseguiu também um exército, ou seja, os anjos do bem que decidiram a ter Lúcifer, a ter Satanás como seu comandante. Miguel, o título dado a Cristo, diz que lutou contra o dragão. Miguel e os seus anjos, repare que Cristo tem um exército. Lutou contra o dragão e os seus anjos. O dragão aqui é Lúcifer, os anjos aqui, o comandante aqui é Lúcifer, né? O diabo. E ele tem os seus anjos. Ou seja, Miguel, Jesus Cristo, ele tem um exército de anjos. Mas Satanás também tem um exército de anjos. Sabia disso? Só que não é mais anjo do bem, é anjo do mal. Porque ele ouve isso aqui, ó. Mas o dragão foi vencido, ou seja, Satanás foi vencido. E por isso, ele e os seus anjos, repara, se referindo ao seu exército de anjos, não puderam mais ficar no céu. O enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele
é aquela velha cobra chamada diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Quem leva eu muitas vezes a pecar é o cara das trevas. A Escritura diz: ele foi jogado sobre a terra e os seus anjos também foram jogados junto com eles. Entenderam? Que a nossa guerra não é material, até porque Cristo já tinha falado isso. Nossa guerra não é contra o sangue, nem contra a carne, nem contra o sangue. Nossa guerra não é contra a Lula, não é contra Alexandre de Moraes, seres humanos, não, não, não. Nossa guerra não é e nem deve ser contra essas pessoas. Porque, como eu já disse, essas pessoas são instrumentos do dragão, da antiga serpente. Hein? Nossa luta é contra os poderes tenebrosos deste mundo. Não é Alexandre de Moraes, não é Lula, isso é equipe, mas é o outro lá, gente, o invisível. A gente não vê ele, mas ele existe, porque a Escritura diz que ele foi expulso, ele está no nosso meio, tentando um e a outro, inclusive usa os políticos para maltratar aqueles que acreditam no Deus Criador. Eles maltratam. Então, os benefícios que foram deixados por aquele cara lá, feito, está sendo desfeito agora pelo governo das trevas. Porque aquele lá representava, não vou dizer aqui que aquele ali representava em tudo, 100%, o governo de Deus. Mas era uma luz. Bolsonaro veio como um farol, como uma luz. Cristo usou Bolsonaro como uma luz. Bolsonaro foi uma luz na mão de Cristo para nos ajudar a clarear as coisas. Porque de 2018 para cá, gente, o Brasil, queira ou que não queira, o Brasil é outro. No outro, quando eu me refiro ao outro, eu me refiro aqui no conhecimento das pessoas. Houve um despertamento. De 2018 para cá. Bem, esse despertamento envolveu duas partes, a parte material e a parte espiritual, porque aquele camarada falava muito em Deus. Ele sempre usou o texto de João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, Bolsonaro citou várias vezes, milhões, eu vou dizer assim, João 8,32. Então, como eu mostrei aqui, a nossa luta é contra o invisível, poder das trevas. Não vamos aqui xingar Lula, não vamos xingar aqui Alexandre de Moraes, porque a nossa luta não é contra esses homens, é contra aquele que usa esses homens. Miguel é Cristo, dragão é o demônio, é o diabo, este anjo que foi expulso do céu e está no nosso meio. Isso que é o duro. A gente vive no mundo, na terra. E para que ele foi jogado aqui, ó. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamado diabo. Foi lançado para a terra. Então ele está no nosso meio. Ele anda, gente. Ele anda para onde você vai. Se você vai no banco, eles estão.
Eles estão em tudo quanto é parte do mundo, gente. Ele só não está na hora que você se ajoelha para conversar com Deus. Ele se afasta. Ele não quer esse momento. Quando você ora, se ajoelha ali no seu quarto, com a sua família, aí ele se sai. Ele não participa de culto, ele não participa de adoração, ele não gosta de adoração, porque faz relembrar ele as mansões celestiais que ele perdeu por desobediência. Mas em outros cantos, banco, correio, trabalho, firma, colégio, hospital, ele está em todos esses cantos aí. Não tenha dúvida disso. Porque ele foi expulso do céu para a terra. Oramos a Deus para que esse anjo do mal seja repreendido e dominado por aquele que ressuscitou no terceiro dia. O nosso querido irmão Jesus Cristo, que o Pai nos deu. O Pai, o Deus único, ele nos deu um irmão. E esse se chama Yahushua, que deram o nome de Jesus. A gente brasileiro usa esse nome de Jesus, mas deveríamos investigar um pouco qual é o nome original de Cristo, do Filho de Deus. Até porque quando Jesus Cristo nasceu, ali o povo não falava portugueses. Não existiam os portugueses. Existiam os hebreus. Então a língua era hebraica naquela região. E se a língua era hebraica, era o hebreu, era o hebraico, esse idioma, na época que Cristo nasceu, eu pergunto, qual nome hebraico foi dado a Jesus Cristo, ao Filho de Deus? Foi dado o nome de Jesus Cristo, Maria deu o nome de Jesus, botou assim, qual é o nome dele? Eles foram se registrar, né? Nós sabemos que foi estar lá no governador da Galileia, né? Então, Maria deu o nome de qual, né? Como é o nome do seu filho? Maria deu que nome? Jesus Cristo? Foi esse? Não, eu não acredito que foi porque naquela época não existia essa língua que nós falamos. Ali era o hebraico. Então, segundo algum conhecimento algumas pesquisas que eu fiz, eu descobri que o nome de Cristo do Filho de Deus é Yahushua. É um nome hebraico que tem um significado. Yahushua quer dizer Deus conosco. Ou seja, Deus com o seu povo por meio do Filho, que é o nosso irmão. Um abraço, desculpe pelo incômodo, pela extensão do vídeo, já tem 23 minutos, mas é porque esse assunto, a gente começa e para se findar é difícil, é muito bom tratar desse assunto, né? Então, gente, não devemos xingar Alexandre de Moraes, porque não vai levar a nada. A gente não vai resolver nada. Não xingue Lula, porque, como eu disse, ele só é o instrumento de Satanás. Lula é ladrão, porque quem está usando ele é ladrão. Afinal de contas, a Escritura diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Lula rouba porque aquele que está dentro dele é o ladrão original. Demônio, Satanás, diabo, é o nome do cara. Um abraço.